Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar de pé para nós orarmos ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua santa presença para agradecer ao Senhor pelo dia que nós passamos, para agradecer ao Senhor pelo ar que nós estamos respirando, Senhor, pela nossa saúde, para te bendizer, Senhor, pela nossa família, e queremos exaltar o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Embora nós somos, Senhor meu Deus, imperfeitos, não somos merecedores, Senhor, mas nós te louvamos pelo teu infinito amor para com as nossas vidas. E nessa hora, Senhor, nós queremos pedir a Ti também, Senhor, que o Senhor nos perdoe, porque, Senhor, muitos são as nossas falhas, muito, Senhor meu Deus, são os nossos pecados, e nós queremos pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes agimos de forma que não agrada a Ti, pensamos coisas que não devíamos, Senhor, agimos de forma também que não devíamos. E por isso nós queremos pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoe, Senhor, meu Deus, os nossos pecados. E que nesta hora, Senhor, o Senhor olhe para o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração, Senhor, meu Deus. Retira toda tristeza, toda angústia, toda preocupação. Tudo aquilo, Senhor, que nos impede, Senhor, de ouvir a Tua doce voz, de sentir a presença do Teu Santo Espírito. Mas nós pedimos ao Senhor, nos liberta de tudo isso, Senhor. E dá-nos, Senhor meu Deus, um coração alegre. Dá-nos, Senhor, a alegria do Teu Santo Espírito. A paz, Senhor, que excede todo o entendimento, Senhor, que guarda o nosso coração. E por isso nós pedimos ao Senhor que neste culto o Senhor manifeste a Tua graça, a Tua glória no nosso meio, Senhor. Porque, Senhor, só o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Que Teu Espírito Santo nessa noite opere em nós de tal maneira, Senhor, que nós saiamos daqui ainda amando mais ainda ao Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, conhecer o sacrifício de Jesus, aquela cruz que correu em favor da minha vida, da sua vida. Vamos celebrar esse ato maravilhoso que Deus nos dá acesso à presença de Deus. Ó Deus, tu me sondas. Ó Deus, me sondas. Sei
alvos, mais alvos do que a neve. Vamos louvar o Senhor nessa canção. Yeah.
Vingar a dizer
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Está projetado aqui. Nos diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois do grego. Louvado seja o nome do Senhor. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O que é o Evangelho? O poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque a tua presença aqui no nosso meio é notória. Nós te adoramos, Senhor, pelos louvores que foram entoados ao teu nome e que já tem falado ao nosso coração. E nós pedimos ainda que o Senhor fale conosco através da tua palavra, para que a nossa caminhada seja aperfeiçoada diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje é uma mensagem temática, ela não é expositiva. Então, como ela é temática, eu não vou me ater ao texto propriamente dito que nós lemos aqui. Mas nós vamos falar de um tema e nós vamos percorrer toda a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor ela possa ser aperfeiçoada em nós. E o tema dessa mensagem dessa noite é o poder transformador do Evangelho. Se tem algo que transforma a vida do homem, é o Evangelho. Se tem algo que muda a mente, o coração, é o Evangelho. Nós temos vivido dias em que as pessoas têm buscado a transformação por meio de métodos, por meio de autoajuda, por meio de filosofias, terapias, religiões, mas isso muitas vezes só muda a pessoa externamente, muda a pessoa só na aparência. Mas o que transforma a vida do homem e o que transformou a nossa vida foi o Evangelho. É por isso que o Evangelho é único, porque ele transforma o homem no seu interior para o exterior. A transformação começa de dentro para fora. Porque o Evangelho, ele muda o coração, a mente, muda a identidade e muda o nosso destino. O Evangelho fez isso conosco. Então Paulo ele começa dizendo assim: não me envergonho. Nós estamos vivendo em dias em que muitas pessoas têm vergonha do Evangelho. Por causa de muitos que usam o Evangelho para benefício próprio e para extorquir as pessoas, os verdadeiros cristãos estão tendo vergonha do Evangelho. Mas Paulo, quando ele falou isso, não era diferente ali na igreja de Roma. Porque pregar o Evangelho naquela época parecia loucura. Porque falava de um Jesus que estava vivo. Sendo que todos já tinham ouvido dizer que Jesus havia sido crucificado. E nos nossos dias de hoje não é diferente. Nós falamos de um Jesus vivo, de um Jesus que transforma, de um Jesus que liberta, de um Jesus que cura, de um Jesus que salva, mas muitas pessoas ainda acham que Jesus está morto. Mas lá em 1 Coríntios 1, 18, Paulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz para nós não é loucura,
Mas a mensagem da cruz para nós é o poder de Deus manifesto na nossa vida. Meus amados irmãos, faça uma reflexão da onde você estava, para onde Deus trouxe você. Qual era a condição do seu coração e qual é a condição do seu coração hoje? Olha quantas coisas Deus fez por nós. Nós não podemos negar o poder transformador desse Evangelho. Porque esse Evangelho, ele mudou e transformou a nossa vida. As boas novas. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Mudou a nossa maneira de agir. A nossa maneira de falar. A nossa maneira de pensar. Porque quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, a palavra poder aqui no grego é dinamis, ou seja, dinamite. Ou seja, o que a dinamite faz? Ela explode, tem força. O Evangelho, ele rompe as barreiras, ele destrói o pecado e constrói uma vida nova. E foi isso que o Evangelho fez conosco. Foi isso que Jesus fez conosco. O Evangelho destruiu em nós tudo aquilo que não pertencia a Deus. Destruiu em nós o pecado. Destruiu em nós o sentimento de abandono. O sentimento de que nós estávamos sozinhos. E Jesus nos adotou. E hoje nós somos filhos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou citar algumas características aqui para os irmãos ver o que o Evangelho é capaz de fazer. E talvez nós, ao longo da caminhada, nós perdemos essa característica. Mas nessa noite, Jesus quer renovar em nós essas características, para que nós podemos testemunhar o que o Evangelho é capaz de fazer na vida do homem. A primeira coisa que o Evangelho fez, transformou a nossa identidade. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, vejam bem, o Evangelho não nos torna pessoas melhores. Ah, eu conheci a Jesus, agora eu sou uma pessoa melhor. Não. Nós continuamos sendo terríveis. Continuamos sendo terríveis. Às vezes, nós damos mais importância para aquilo que nós queremos. Às vezes, nós não amamos o próximo. Às vezes, nós somos egoístas, vaidosos, interesseiros. Mas o Evangelho, ele regenera. Uma pessoa que o Evangelho transformou a sua vida e foi alcançado pelo poder dele, a sua vida é regenerada. Ou seja, regenerar o quê? Gerar novamente. É criado algo novo. Aquilo que o mundo rotulava, que nós levamos rótulo do mundo, de sermos pessoas às vezes fracassadas, de sermos pessoas pecadoras, de sermos pessoas maldizentes, de sermos pessoas impuras, às vezes viciado. Através do Evangelho, Deus transforma a nossa vida como herdeiro da graça, transforma a nossa vida como filho e nos faz templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto nessa noite para você: a sua vida é transformada pelo poder do Evangelho? Você se considera uma pessoa a qual Jesus Cristo transformou a sua vida? Porque a nova identidade que nós recebemos de Cristo, ela nos faz filhos de Deus.
Lá em João 1,12 diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder para serem filhos de Deus. Meus amados irmãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos adotados por Ele. Na lei romana, um filho adotado, ele não podia ser deserdado. Um filho legítimo, sim, ele poderia, um filho consanguíneo de sangue, ele poderia ser deserdado se ele desonrasse o pai. Mas nós fomos adotados. E é por isso que Deus não nos abandona. É por isso que Deus está sempre conosco. Por mais que nós erramos, porque nós somos falhos. Nós não somos perfeitos, nunca seremos. Mas Jesus, sempre com teu olhar de misericórdia, com o teu amor, com a tua graça, Ele nos pega pela mão. Nos conduz a lugares tranquilos. Quando a nossa vida está agitada, Ele nos dá uma palavra de refrigério. Quando nós achamos que não há saída, Jesus, Ele providencia uma saída para nós. Quando nós achamos que tudo está perdido, Jesus mostra que com Ele tudo é possível. Nós somos filhos de Deus. A nova identidade em Cristo faz de nós cidadãos do reino. Em Filipenses 3,20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Meus amados, nós não somos desse mundo. E muitas vezes nós nos preocupamos com a vida aqui, e isso é legítimo. Não há nada de errado nisso. Isso é totalmente legítimo. Queremos coisas boas, queremos viver bem, queremos viver em paz. Mas nós não podemos apegarmos a isso, porque nós aqui nós só estamos de passagem. Nós agora não pertencemos mais a esse mundo, mas agora nós pertencemos a Jerusalém celestial. Deus nos fez cidadãos dos céus. A nossa vida não pode ser enraizada aqui. Nós não podemos nos apegar ao que está aqui, mas nós temos que apegar com aquilo que há de vir. E breve nós escutaremos Jesus chamar pelo nosso nome. E estaremos com Ele na eternidade. Nós temos que nos preparar para esse dia. Não importa a linha que você acredita, se é pré-tribulacional, se é pós-tribulacional, você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, esse encontro não acontecerá. E para nos prepararmos, nós temos que deixar ser transformados pelo poder do Evangelho. A cada dia que passa, Jesus quer nos moldar conforme a tua vontade. Quer fazer de nós, não escravos, como nós éramos, escravos do pecado. Mas agora nós somos livres. Livres do pecado. E somos filhos de Deus. Cidadãos dos céus. A nova identidade em Cristo nos torna justificados. Romanos 5,1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quantas pessoas estão atrás de paz? O mundo hoje roga por paz, clama por paz. Não é verdade? Todos estão ali, Rússia, Ucrânia, a todo tempo a mídia falando a respeito, não, tem que haver paz, tem que haver paz. Israel, a palavra nos fala que nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Mas todos estão preocupados para que haja paz. Mas nós só teremos paz com o Senhor
quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E essa paz é uma paz que nós não podemos explicar, porque ela excede todo o entendimento, como Paulo fala em Filipenses. Às vezes a vida está de cabeça para baixo, está tudo bagunçado, nada está saindo conforme você planejou, mas Deus coloca uma paz no seu coração, que Ele fala assim: eu estou contigo, meu filho, não se preocupe. Não se preocupe, o choro, ele vai durar somente uma noite, mas eu vou te dar alegria quando amanhecer. Esse é o Deus que nós servimos. Uma vida transformada, a identidade que nós temos com Cristo nós somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Nós somos morada do Espírito Santo. E eu pergunto para você, como você tem cuidado desse templo? Como que está o seu templo? Como que está a sua vida? Deixe ser transformado. Deixe ser lapidado, moldado. Ter a identidade de Cristo nos faz embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5,20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Ser embaixador, você representa num outro lugar a sua nação. Como eu falei aqui anteriormente, nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós representamos a eternidade. Nós somos representantes de Cristo. Porque a nossa vida foi transformada pelo Evangelho. Eu pergunto para você, você tem representado o reino dos céus aqui na terra? O que você tem feito para apresentar às pessoas o reino dos céus? Porque sem embaixador, você vai apresentar ali para uma outra nação, a sua pátria. E o quanto você tem representado essa pátria? O que você tem feito pelo reino? Então, meus amados, o Evangelho não é apenas um comportamento. Não é apenas um comportamento. O Evangelho, ele muda quem você é. E quem foi transformado pelo poder do Evangelho não é mais órfão, mas é filho. Não é mais perdido, mas Deus o encontrou. Não é mais rejeitado, mas é aceito, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Não é mais um pecador condenado, mas é uma nova criatura redimida no sangue de Jesus. Isso é o poder transformador do Evangelho. A segunda característica, o Evangelho transforma o coração. Em Ezequiel 3,26 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Meus amados, veja só que o Evangelho, o texto está no Velho Testamento. Mas veja só o que o Evangelho pode nos proporcionar. O Evangelho, ele não é algo que é para mudar a aparência, mas é algo que é cirúrgico. Então ele tira um coração que é totalmente insensível, ingrato, um coração que não está nem um pouco preocupado, um coração que está alheio às coisas dos céus, mas ele coloca um coração em nós,
Um coração de carne, que é um coração moldável, que é um coração puro. E o maior problema do homem, sabe aonde está? No coração. Muitas pessoas acham que o problema do homem ou da humanidade, muitas vezes é falta de educação, que é problema social, que é sistema político, que é falta de oportunidade, mas não é nada disso. O verdadeiro problema do homem é o seu coração. O profeta Jeremias fala a respeito disso. E ele diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? A minha sogra, ela fala que coração é terra que ninguém sonda, terra que ninguém anda. Os irmãos estão vendo meu coração aqui? Não. Eu sei o que está passando dentro dele. O que está passando dentro do seu coração? Qual o sentimento que ele está gerando? Porque a Bíblia fala que o coração representa a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e vontades. Então, quando o coração está corrompido, tudo que ele pensa ou tudo que ele gera é impuro. É para a destruição do homem. E a palavra do Senhor vai falar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21 e 23, que Jesus foi quem diz assim: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E ele fala quais os maus pensamentos que saem do coração do homem: prostituições, furtos, homicídios, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, blasfêmia, orgulho e insensatez. E eu pergunto para os irmãos: nós temos visto isso nas pessoas que não servem ao Senhor? Temos. As pessoas cada vez mais se afundando nos seus desejos e nas suas paixões, nas suas vontades. Mas nós que temos um coração transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra do Senhor, o desejo do nosso coração é de sempre agradar o nosso Deus. É de sempre fazer a vontade dEle. Então, a pessoa que ainda não foi transformada, ela precisa de um novo coração. E o Evangelho oferece isso àquele que se deixa ser transformado. Então ele tira um coração duro, teimoso, insensível. E quantas vezes nós somos teimosos? Quantas vezes nós somos insensíveis? Quantas vezes o Senhor fala: não faça isso, e nós vamos lá e fazemos, porque nós achamos que a nossa vida nos pertence, que nós somos donos da nossa vida. Quantas vezes nós somos insensíveis à dor alheia? Quantas vezes? Você está passando isso porque você procurou, o problema é seu. Quantas vezes nós pensamos assim? Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer dar para nós um coração sensível, moldável, vivo, um coração que pulsa, um coração que o Espírito Santo habita. Um coração que
Os desejos e as suas vontades são somente para agradar o seu Criador. Como eu disse, uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas ela sempre deseja agradar o seu Deus. E nós estamos aqui porque nós queremos agradar o nosso Deus. Fazer a sua vontade. Quarta coisa, ou terceira, aliás, me perdoe. O Evangelho transforma relacionamentos. O Evangelho ele apenas não reconcilia o homem com Deus. Porque primeiramente a reconciliação ela é vertical. De nós para com Deus. Nós temos que nos reconciliar com Ele. E depois nós temos que fazer isso na horizontal. O reconciliamento com os nossos irmãos, com os que são mais próximos de nós. Porque é onde a guerra, Jesus transforma em paz. Em Efésios, capítulo 2, verso 14 a 16, eu só vou ler a primeira parte, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Nessa carta, Paulo estava falando de uma divisão que havia entre judeus e gentios. Os dois povos se odiavam. E literalmente havia um muro que dividia as pessoas. E até tinha uma inscrição: nenhum estrangeiro deve entrar além desta barreira sob pena de morte. Agora veja bem, os irmãos, que coisa terrível. Mas quando Paulo fala que Cristo derrubou a parede da separação, ele está afirmando que o poder do Evangelho ele destrói barreiras. E eu quero que você pense nessa hora, qual a barreira que está te impedindo de se aproximar das pessoas, de quem você ama. Que barreira que foi levantada? Ah, pastor, mas eu não fiz nada. Quem tem que pedir perdão é ela, não sou eu não. Eu estou certo, eu não quero nem saber. Pouco me importa. Meus amados, viver uma vida transformada pelo poder do Evangelho é deixar essas barreiras caírem. É nós sermos humildes. Muitas vezes nós somos feridos, mas nós vamos lá e pedimos perdão. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Evangelho nos proporciona isso. Nos dá força. O Evangelho rompe as barreiras do ódio, da mágoa, da divisão. Nós estamos vivendo num mundo cheio de conflitos familiares. Num mundo que é dividido por muitas outras coisas. Eu não vou citar aqui porque não vale a pena. Mas que sejamos nós a proclamar a paz que só Jesus pode dar. Viva uma vida transformada. Esqueça o orgulho. Por mais que que não seja você quem fez. Por mais que te feriram, libere o perdão, perdoe. O perdão é a asepsia da alma. Perdoe. Peça perdão. Não deixe que a mágoa te machuque. Que o ódio corrompa a sua alma.
Não permita isso. Mas que você viva em paz, que você derrube esse muro. O Evangelho ensina a perdoar como nós somos perdoados. Nós fomos perdoados. O Evangelho nos ensina a amar como nós fomos amados. E nos ensina a servir como nós fomos servidos por Cristo. Que nós possamos ter essas características. Em Colossenses 3:13 diz assim: suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Um exemplo prático disso é a carta de Filemão. Quem que já leu aqui? A carta de Filemão. É algo extraordinário para falar a respeito de perdão, é ou não é? Filemão era um servo abastado, tinha muitas posses, dono de escravos, mas ele tinha um servo lá, Onésimo, que furtou algumas coisas e fugiu. E ele foi preso. E na prisão, sabe quem que ele encontrou? Paulo. Começou a pregar para ele. Ouviu o Evangelho, a sua vida foi transformada. E aí Paulo, na carta que ele escreve a Filemão, diz assim: olha, ele não é apenas um escravo, mas agora ele é um irmão amado no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é isso, meus amados. O poder transformador do Evangelho é isso. O Evangelho transformou um ladrão em servo fiel. O Evangelho ensinou a Filemão a perdoar aquele quem o feriu. E o Evangelho restaurou uma relação que estava quebrada. Esse é o poder do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados, para encerrar, quarto e último, o Evangelho transforma o destino eterno. João 5:24 diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, passou da morte para a vida. O destino natural do ser humano sem o Evangelho é o quê? Morte. A palavra do Senhor fala assim: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a palavra fala que qual o salário do pecado? A morte. A morte. Então, sem o Evangelho, o destino do homem é o quê? É um juízo eterno sem Deus. E isso não é crueldade, não é que Deus não é longânimo e não é amoroso. Não, é porque foi feita uma escolha. As pessoas escolhem viver dessa forma. É uma consequência natural da rebeldia humana. Mas o maior milagre do Evangelho não é uma cura física, não é prosperidade, mas o que o Evangelho proporciona para as nossas vidas é uma eternidade com Deus. Então, o Evangelho nos tirou do império das trevas, nos tirou da morte eterna, para agora nos dar um reino eterno, uma vida eterna na presença do Senhor. Então, meus amados, o Evangelho é o poder de Deus na vida do homem. Transforma corações. Transforma pecadores em justificados. Transforma relacionamentos quebrados em conciliação. Transforma destino, ou seja,
O homem que foi destinado à morte eterna, o Evangelho agora proporciona a ele uma vida eterna com Deus. Nós não precisamos mudar para que o Evangelho transforme a nossa vida. Não, nós temos que vir da maneira que nós estamos. Às vezes você está com o coração ferido, está com o coração quebrantado, às vezes você construiu uma barreira, um muro nas suas relações. Às vezes seu coração ainda está endurecido por alguma situação. Mas venha como está. O Evangelho mudará as nossas vidas. Mudará você. Mudará a minha vida. Lá em Isaías 1:18, o Senhor faz um convite ao povo. Projeta para mim, por favor. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, não há transgressão que Deus não possa perdoar. É um convite que o Senhor está fazendo a mim e está fazendo a você nessa noite. Venha, vamos refletir juntos. Por mais que às vezes nós somos indignos, somos sim. Somos sim. Mas o Senhor está falando que do nosso passado e do nosso pecado Ele não se lembra mais. Ele não se lembra. Para os irmãos terem uma ideia, Isaías usa a palavra aí escarlata, né? Isso, escarlate. Era um corante que era usado para tingir pano. E as irmãs aqui vão saber. Quando o cloro cai na roupa de cor, o que acontece? Já era, né? Já era. É a mesma coisa, era escarlata. Quando caía num pano branco, não saía por nada. Não saía. Era algo impossível de se retirar. Muito difícil. Nunca mais voltava à cor original. Mas esse texto estava apontando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Estava apontando para Jesus. Aquele que viria tirar todo o pecado do mundo. Aquele que retiraria de nós toda a mancha, toda a culpa, toda a transgressão, que era impossível de se remover. Para nós era impossível voltar à presença de Deus. Porque pela lei ninguém se salvaria. Ninguém. Mas pela graça nós somos salvos. Pela graça que nos alcançou, nós somos salvos. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos relembrar esse momento. O momento em que a graça, ela foi derramada sobre nós. Quando Jesus entregou a sua vida. E falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E foi isso que Jesus fez por nós. E foi através desse evangelho maravilhoso que a nossa vida foi transformada. Deixe sua vida ser transformada pelo evangelho. Não há nada que o nosso Deus não pode fazer. O perdão de Deus não é superficial. Ele transforma a identidade do pecador.
Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos, que nos deu uma vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glórias a Deus.
só a graça dele nos basta. Não precisamos de mais nada. A graça do Senhor nos basta. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor lá no livro Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 26, nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: beba dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a estarmos em pé, só para nós orarmos. Damos graça pelos elementos. Feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos pelos elementos aqui, Senhor. O pão que tipifica, Senhor, o teu corpo partido ali, Senhor, na cruz, no Calvário, e o suco da vide, Senhor, que representa o teu sangue derramado em nosso favor para perdão dos nossos pecados. E nós damos graças ao Senhor por essa graça maravilhosa, por essa bênção, por esse sacrifício vivo, santo e agradável, por Jesus ter tomado o nosso lugar na cruz. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor incomparável, por esse amor inigualável, esse amor que é tão grandioso para com nós. E nós te louvamos porque a nossa vida foi transformada. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Por isso nós oramos a ti, agradecidos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, que é estarmos à mesa contigo, Senhor. Sermos participantes dessa bênção grandiosa, a qual nós não éramos merecedores, mas aprove ao Senhor a nos chamar pelo nosso nome e mudar toda a nossa história. A nossa história antiga, ela foi apagada, e Jesus tem reescrito a nossa história todos os dias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Por isso nós te adoramos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, os elementos serão distribuídos. Para o
Alguém foi omitido do pão? Alguém foi omitido do cálice? Não. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Essa entrega do Senhor Jesus para nos fazer viver. A sua entrega gerou vida e vida eterna em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos, fiquem à vontade. Se você quiser se ajoelhar, você ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar. Se você quiser permanecer sentado, fique à vontade. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Vamos participar do pão. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. E em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos participar do cálice. Glórias a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Deus. Eu convido os irmãos a estarmos em pé. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, graças nós te damos, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, para expressar tamanha gratidão que há no nosso coração. Nós cantamos glórias e aleluias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Porque hoje a nossa vida já não é mais contada para a morte, Senhor, mas é contada para uma vida eterna na tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelos teus feitos, Senhor, pela grandeza, Senhor meu Deus, da obra das tuas mãos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos, Senhor, porque só tu és Deus sobre todas as coisas. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, diante do teu altar. E, Senhor, vai começar mais uma semana. Nós pedimos ao Senhor, ser conosco. Nos abençoe, Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor, de toda e qualquer dificuldade, Senhor meu Deus. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos direcione. E que toda a tua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas. E que em cada passo nosso, Senhor, o teu nome, somente o teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia. Por isso nós oramos ao Senhor e dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a tua igreja aqui reunida, Senhor, e sobre todos os teus servos, Senhor meu Deus, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, meus amados, podeis assentar. Nosso culto já se encerrou. Desejo aos irmãos uma boa semana, que seja uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias, no nome de Jesus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém.